coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Darcy Ribeiro, na sua obra O Povo Brasileiro, descreve um pouco sobre a formação do Brasil e a gestação do seu povo, mostrando que nossa formação se deu através da miscigenação. Em seu primeiro capítulo, ele retrata a questão da matriz indígena, ressaltando que esse povo já existia há mais de 1000 anos no Brasil e ainda pontua o encontro dos portugueses e os índios. Darcy Ribeiro ainda enfatiza a questão da formação sociocultural, englobando a organização das aldeias, onde vivia em grandes concentrações, e os índios eram obrigados a dividir essas aldeias com outros casais e seus filhos, um sistema de crenças onde a maioria das tribos acreditavam nas forças da natureza e espírito dos antepassados. As guerras, festas e práticas agrícolas também era pontuado. Portanto, Darcy Ribeiro tinha o objetivo de mostrar a cultura dos indígenas, como eles viviam na terra Brasil e como se deu sua formação. A visão do autor mostra claramente dois mundos distintos entre si. De um lado, um índio com seu espanto e curiosidade. Do outro, homens dispostos a desbravar o mundo onde tudo parecia belo e precioso. Diante desse cenário, temos então um choque de cultura, costumes. Aquele que detém o poder tem seu próprio pensamento diante de um povo acostumado a ser de um contexto onde tudo que precisava estava ali diante deles. Diferente do invasor que trazia consigo tudo aquilo nunca imaginado antes pelos índios. Esse é o novo mundo diante da visão de Darcy Ribeiro. Ele falava assim, nós temos que pensar nesse Brasil e nós temos que inventar esse Brasil, que é um país criança, né? Toda essa ideia de que a gente tem que se reinventar, que é verdade, todo dia, mas a gente tem que pensar o país que a gente quer viver, que a gente quer ser. E ele queria esse país mestiço. E a mestiçagem que não está não só no corpo, mas na alma, na cultura, na grandeza, né, desse povo que construiu em cima de muita violência uma cultura, digamos assim, esplendorosa. O conflito de classe no Brasil é algo que marca muito nossa história. Sempre fomos uma classe, uma sociedade fragmentada, com poucas possibilidades de ascensão. Se analisarmos a história em graus, poderíamos colocar, em primeiro lugar, a classe, os empresários, que enriquece através das riquezas decorrentes da exploração econômica. O segundo seria constituído pelos patrícios que ocupam alto cargo, por exemplo, general, deputados, etc. Nas últimas décadas, surge o terceiro grau de classes, que é as empresas estrangeiras, que passa a ser predominante. As classes ricas e pobres se afastam por distância das classes. Essas distâncias são tão grandes que nem parecemos que parece mesmo que somos do mesmo povo. Estamos condenados a ser uma eterna feitoria e desumanização em relação de trabalhos, soterradas pela pobreza, marginalidades e delinquências. É preciso se viver no engenho, na fazenda, para ver como esses trabalhadores são tratados. Darcy Ribeiro afirma que o povo brasileiro é, antes de tudo, um grande mosaico, do preto, do branco, dos tupis guaranis ao povo de santo, ao colorido das imagens do passado e do presente. E nos lembra que o projeto de Portugal foi subvertido pelos trópicos, pelos ameríndios e pelos africanos, num processo em que misturamos até mesmo deuses. Embora não seja bem enquadrado a visão do Darcy, a visão é à esquerda do Gilberto Freire.
O Brasil é um país misto, a sua força principal vem do ponto de vista político e administrativo e controlador do europeu, mas a força que provocou uma cultura que se tornou hegemônica e espalhada em todo o Brasil, de modo que do Rio Grande do Sul ao Amapá as pessoas se entendem, foi a força do índio e do negro. Brancos, negros e versos. O censo de 1950 permite algumas comparações significativas entre as condições de vida e de trabalho de negros e brancos na população brasileira ativa, como, por exemplo, o grupo patrimonial em conjunto verifica a possibilidade de um negro chegar a entregar são enormes e menores, já que de cada 1.000 brancos ativos maiores de 10 anos, 23 são empregadores, contra apenas 4 pretos, donos de empresas, por cada 1.000 empregados. Darcy Ribeiro relata a triste realidade do contexto histórico da formação do Brasil, onde os negros eram explorados pelos latifundiários, ou seja, trabalhavam de maneiras desumanas, pois trabalhavam e não eram pagos pelo seu serviço. Logo depois, aconteceu uma grande guerra entre os índios e os portugueses, porque os portugueses queriam tomar as terras dos indígenas, desmatando-a e retirando o recurso para a sua alimentação, trabalho e outras coisas. Darcy Ribeiro também relata que após muito tempo ocorreram muitas mortes devido à falta de saneamento básico para os negros e os índios e os europeus que haviam chegado para trabalhar juntamente com os negros, pois a mão de obra europeia era a mais barata. Povo sertanejo é uma mistura entre ameríndios e brancos mestiços, pessoas que se deslocaram da Bahia e de São Paulo. No sertão, a caatinga, uma paisagem dura, uma visão trágica, que se estende até o infinito. Para Darcy Ribeiro, a caatinga é o lugar mais difícil de se viver no Brasil, onde as pessoas elas precisaram se adaptar para viver naquele lugar. A temperatura é altíssima, não tem água, e quando chove é de uma maneira muito irregular. As pessoas então conseguiram criar uma cultura, tanto material e espiritual, para que sobrevivesse. Pensar no Darcy Ribeiro é pensar em alguém que compreende a identidade nacional e quer deixar esse legado para a população. Ele diz: o Brasil precisa ser conhecido pelos brasileiros. Nessa busca de autoafirmação do povo, ele então divide o Brasil em vários Brasis. Um Brasil é o Brasil negro, o outro é o Brasil indígena, que uma vez miscigenado não pertence a uma única cultura, mas é a expressão de um povo que se enraiza e que é a expressão mais forte daquilo que surge de uma afinidade, de uma miscigenação natural própria do Brasil, própria de um povo. Para Darcy Ribeiro, o povo caipira foi aquele que mais sofreu transformação. Proveio de uma mistura entre os portugueses e índios. Devemos desmistificar a ideia de que o caipira é aquela pessoa sem conhecimento ou hábitos civilizados. O caipira é um dos tipos de homem rural brasileiro, também conhecido como os bandeirantes. Esse povo, quando se sedentarizou, quando ele perdeu sua identidade, quando ele passou a depender do mercado, da indústria, ele acabou indo para a cidade. Lá, o povo caipira ele teve que virar porteiro, soldado, servente de pedreiro, para poder sobreviver, ficando preso à indústria, porque ele não tinha o dinheiro, né, o capital para poder acompanhar a evolução. Então, o povo brasileiro, o povo caipira, ele passa a viver na periferia, sem acesso a muitas coisas.
Brasil foi regido primeiro com uma feitoria escravistas. Os interesses e as aspirações do seu povo jamais foi levado em consideração. O que se estimulava era o aliciamento de mais índios vindo do mato e a importação de mais negros escravos. Nunca houve um conceito de povo, nem mesmo direitos elementares, de vestir-se, morar-se e nutrir-se. Em consequência, coexistia sempre uma prosperidade empresarial, que chegava a ser até mesmo maior do mundo, porém uma penúria local generalizada. O Brasil recebeu grandes contingentes de imigrantes europeus e japoneses. Os que mais receberam êxito foram os árabes, porque conseguiram assimilar rapidamente e também entraram na vida política, conseguindo trazer, até se enriquecer, esquecendo até mesmo da miséria que era a situação atual do seu país, com que tiveram que vir para o Brasil para tentar uma nova vida. Esses imigrantes culpavam o fator racial dos negros e dos índios como o principal fator para fazer com que eles estivessem na miséria e na pobreza. Diferente dos países anglo-saxônicos, em que tentaram copiar o modelo europeu, o Brasil seguiu um novo modelo, um modelo novo, com nova cultura, com novo jeito. Claro que ainda não conseguiu alcançar uma reforma tecnológica para que pudesse fazer com que essa economia seja a maior do mundo, mas, contudo, é um país novo, com uma nova cultura, com nova maneira de pensar, fazendo com que a pessoa venha se reinventar. Na verdade, a história da violência nos trópicos brasílicos começa já com os conflitos sangrentos entre aldeias indígenas. Porém, tivemos também outros gêneros de movimentações armadas, como a Guerra dos Cubanos e a do Canudos, com os seguidores de Antônio Conselheiro enfrentando o Exército Brasileiro. O programa Invenção do Brasil vai se concentrar exatamente nesta dimensão bélica de nossa história. Então, em choque de cultura, costumes e contrastes, aquele que detém o poder tem seus próprios pensamentos. Diante de um povo... Esqueci. Deixa eu só assimilar aqui, vou falar agora no final. Descreve um pouco sobre a formação do Brasil e como se deu... Errei. Preciso-se viver no engenho, numa fazenda, para ver como esses trabalhadores são tratados. Tentar compreender. 2 minutos. Ok. Pensar no Darcy Ribeiro é pensar em alguém que compreende a identidade nacional. Uma maneira de pensar, fazendo com que a pessoa venha se reinventar. Ok. Acabou? Acabou. Diante desse cenário, podemos então... Ela ficou ótima, não foi? Mas aí você fica... passei a mão no rosto, tem alguma coisa... Fica natural, né? Passei, fiz assim.